O título da palestra é atualização, mas talvez tivesse ficado melhor se fosse atualidades, certo? As pessoas saberem o que está acontecendo, o que pode acontecer e, infelizmente, num primeiro momento, nós temos que dizer que a situação realmente é o caos, certo? Para não cansá-los, certo? O que aconteceu? Nós tivemos uma moratória em 88, 8 anos, tivemos outra moratória no ano 2000, 10 anos, tivemos essa agora 62, pelo menos 15 anos, né? E logo que essa emenda 62, malfadada, a emenda do calote, foi aprovada e promulgada, nós entramos com uma ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo, que acreditamos, estamos trabalhando muito para ser julgada em breve. As informações que nós temos é que o relator Aires Brito já tem praticamente tudo pronto e a qualquer momento nós podemos ser agradavelmente surpresos com pelo menos o início de julgamento, que seria uma coisa muito importante. Agora, passou-se um ano da vigência dessa emenda constitucional. O Conselho Nacional de Justiça tentou preencher lacunas que existem na emenda, que tem uma redação horrorosa, a técnica legislativa, como sempre, é muito ruim. Editou 2 resoluções, número 115 e 123, e essas resoluções também estão sendo arguídas, estão com sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade sendo trabalhadas no Supremo, agora pelos estados de Paraná, Pará. Enfim, é uma insegurança total e completa, certo? Aqui em São Paulo, depois o Marcos poderá discorrer mais a respeito, nós temos mais de 2 bilhões de reais depositados no tribunal e não se consegue pagar ninguém, certo? Já fizemos de tudo, praticamente toda semana nós vamos lá conversar no DEPRE com o desembargador Vinícius Salles, que é uma pessoa que tem a maior boa vontade, o que ele tem feito realmente é fabuloso, mas tudo isso que acontece, não apenas aqui em São Paulo, mas em todos os estados do Brasil, tem como pano de fundo a declaração de inconstitucionalidade ou não. Se ela vier aqui, o que acontece? Certo? No dia seguinte, tudo que está sendo feito, essas listagens, esse trabalho enorme, coisa de presidiário chinês, fazer conta de centenas de milhares de credores para chegar ao limite de preferências de idosos e doentes, né? O que vai acontecer? Então, o nosso trabalho tem sido muito dirigido lá em Brasília, não apenas para conseguirmos a efetiva declaração de inconstitucionalidade. Este é o cenário. Eu tenho a honra de ser o advogado do Conselho Federal lá no Supremo. Nós acreditamos que conseguiremos a declaração de inconstitucionalidade na substância, certo? Mas temos feito até memoriais, por incrível que pareça, não jurídicos, que existe todo um mito, uma lenda de que essa dívida é impagável, certo? E os estados e municípios devedores vão lá cochichar no ouvido dos ministros que isso não tem solução, que é impagável, que a coisa é fatal, não há o que fazer. E nós temos demonstrado, nós fizemos um levantamento, inclusive, de todas as reestruturações de dívidas públicas feitas no Brasil desde sempre, certo? Só para resumir, quer dizer, são aqueles argumentos ad terrorem, se for declarado inconstitucional, o mundo vai acabar. O mundo ia acabar, no meu tempo de faculdade, com a dívida externa, que era impagável. Pagou-se a dívida externa, não aconteceu nada. Mais recentemente, a CPMF. Se acabar com a CPMF, vai acabar o mundo. Não acabou o mundo, coisa nenhuma. Também, recentemente, levantou-se centenas de bilhões de dólares para financiar o projeto do pré-sal, que é uma coisa muito doida. Você presume, apesar de já existirem estudos, que existem milhões e milhões de barris de petróleo e numa profundidade de sei lá quantos quilômetros, certo? Uma tecnologia complicada, sujeita a muitos riscos de meio ambiente, e levanta-se dinheiro em cima disso para começar a produzir daqui a 5, 10 anos, quando ninguém sabe qual será o valor do petróleo naquela data, se a humanidade vai estar consumindo combustível fóssil nessa velocidade, mas como houve a decisão política, o Brasil é uma grande
a atração de dinheiro hoje em dia no mundo, levantou-se o dinheiro. Ou seja, quando há vontade política, isso agrada os políticos, tudo funciona, tudo pode acontecer, tudo é maravilhoso. Então essa conversa de que não existe dinheiro, que isso é impagável, isso não faz nenhum sentido. Nós começamos mais recentemente uma interlocução maior com o Departamento do Tesouro do Ministério da Fazenda, porque o Brasil tem vendido uma imagem aqui no exterior de responsabilidade fiscal, que os números são fabulosos, que existe superávit nas contas públicas. Isto não é verdade, porque as contas judiciais não são contabilizadas, certo, os precatórios, não são feitas provisões nem reservas, ou seja, não existe nenhuma governança, não existe transparência nas contas. Então isso está fora do balanço, isso é um crime contra a segurança do Brasil também sob o aspecto econômico. Eu já disse aqui várias vezes, de vez em quando eu sou convidado para falar sobre essas coisas fora do Brasil. Então eu vou lá, já estive até na Bolsa de Nova York, já estive na Câmara de Comércio, a OAB americana, American Bar Association, e eles ficam absolutamente perplexos quando a gente diz, olha, tudo que se fala no Brasil em matéria de conta pública é tudo frio, certo? Vocês não levem a sério porque não é verdadeiro. Isso impressiona muito as pessoas, porque existe um problema quantitativo, ou seja, números muito grandes, e também qualitativo, ou seja, como é que você vai viver num país onde o poder público não cumpre decisões judiciais, o poder executivo. Então isso tudo é uma coisa muito séria e para a qual não foi dada a verdadeira importância até hoje. Mas enfim, voltando ao começo da nossa conversa, certo? A chave de tudo que está acontecendo hoje em dia, a solução, seja ela qual for, está no exame, na decisão definitiva de substância sobre a emenda constitucional 62. A coisa é tão confusa que, no final do ano passado, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da emenda 30 do ano 2000, que deu 10 anos de moratória, certo? 2 ou 3 semanas depois, num recurso extraordinário, com repercussão geral, eles deliberaram coisas sobre juros da emenda 30 que eles tinham acabado de declarar inconstitucional, o que parece não fazer nenhum sentido, né? A gente estudava no direito romano que o acessório segue o principal. Se você declara o principal inconstitucional, por que você vai perder tempo falando do filhote, certo? Os americanos chamam isso do fruto da árvore podre, certo? No direito americano, essa é a expressão que eles usam. Então, eu estava conversando com os colegas agora, que numa afirmativa genérica, assim, eu diria que tudo que está sendo feito no Brasil hoje em dia, esses cálculos, esse trabalho insano nos tribunais, é praticamente enxugar gelo, enquanto não se enfrentar tudo que existe pendente no Supremo Tribunal Federal. Existem 4 ADINs, além da OAB, existem outras 3 falando sobre inconstitucionalidade, existem inúmeros recursos extraordinários, agravos, o que quiserem, certo? Então, para usar uma terminologia até antiga, tem que ser dado um despacho saneador nessa história dessa, certo? Não adianta nada nós conseguirmos a declaração de inconstitucionalidade se eles não enfrentarem os detalhes, ou seja, então tá bom, é inconstitucional, como é que vai pagar amanhã? Qual é a taxa de juros? Pode compensar com tributo, não pode compensar com tributo? Como é que fica o imposto de renda, certo? Eles têm que dar a receita do bolo do começo ao fim, certo? Nós temos até lá em Brasília nos arriscado a dizer que talvez fosse o caso do Supremo fazer uma sessão exclusiva, temática, dedicada às dívidas públicas, certo? Porque ou se resolve definitivamente essa história, nós vamos passar décadas aqui, o OAB vai mudar, vai para prédios maravilhosos daqui a pouco, né, Talula? E nós estaremos falando disso aí ainda, certo? Então, sendo repetitivo, certo? Nós temos um problema legislativo, regulatório enorme, certo? Como enfrentar essas dúvidas todas? Existe uma insegurança jurídica total nos tribunais, certo? Sobre o que fazer, com ou sem a emenda constitucional. Então, que soluções poderiam existir? Então, o Flávio vem aqui, a comissão vem aqui dizer que nós estamos vivendo o caos e que tem que ser abordado a inconstitucionalidade. O que acontece no dia seguinte? A síndrome do day after, né?
Eu escrevi um artigo, deve sair daqui a algum tempo aí, espero em breve, que eu estou dizendo que o precatório virou um Gaddafi. Por que um Gaddafi? É uma coisa anacrônica, hostil, ruim, todo mundo sabe que ele é do mal, certo? Agora, todo mundo tem medo dele, certo? Ninguém sabe exatamente como tirá-lo e o que vai sucedê-lo, certo? A Líbia não tem Congresso, não tem Constituição, certo? Então, o precatório é um Gaddafi, certo? Se o Supremo declarar que não pode fazer essas loucuras, que moratórias recorrentes não podem acontecer, o que nós vamos fazer no dia seguinte, minha gente? Né? Então, soluções que nós já discutimos ad nauseam lá em Brasília. E eu fico cada vez mais admirado como nós, advogados, trabalhamos, somos dedicados, porque nós não temos nada a ver com isso, minha gente, certo? Isso é problema de economia política, de finanças públicas, certo? Se os estados e municípios devem, eles que vão arrumar dinheiro no mercado, eles que vão emprestar dinheiro, eles que vendam seus imóveis ociosos, certo? Eles que diminuam a corrupção, certo? Eles que arrumem o dinheiro, não temos nada a ver com isso, certo? O que o Supremo Federal tem a fazer? O que ele pode fazer? Baixar uma ordem no acórdão, dizendo que eles vão ter que parar de roubar, que vão ter que ser eficientes, certo? Não funciona, certo? O problema não é. Então, alguns ministros com os quais nós conversamos dizem que nós vamos ficar aqui na área técnica, inconstitucional, ponto, certo? Mas nós temos tido um cuidado extremo de passar a mensagem que existem soluções. E não apenas nós, advogados, brincando de economistas, mas providenciamos estudos de grandes consultorias econômicas, demonstrando que isso tudo pode ser feito. Uma ideia que tem dado muito ibope é a seguinte: constituir fundos de infraestrutura lastreados em precatórios, né? Parece uma maluquice a gente discutir isso aqui num ambiente basicamente de advogados e credores, né? Como é que funciona isso? Eu fico aí rodando a bolsinha pelo Brasil, né? Então você vai conversar com prefeitos e governadores, eles dizem: ah, Flávio, você tem toda a razão, mas se eu pagar, esse dinheiro vai sair daqui e não volta mais, certo? Para que eu vou pagar? Eu preciso construir hospital, aterro sanitário, cemitério, aeroporto, tudo. Estádio de futebol, que é uma prioridade fantástica. O Brasil não pode continuar sem estádio de futebol, certo? E o que eu faço? Então, nós desenvolvemos uma mecânica, uma ferramenta, que é basicamente o seguinte, principalmente para grandes credores, né? Você faz um acordo com o devedor para pagar num prazo até maior do que os 15 anos, pode ser 20, 30 anos, isso assusta num primeiro momento, né? Mas o que seria a condição para isso aí? Que o governo federal avalizasse essa nova dívida, certo? Então, nós temos um papel precatório que seria transformado num papel de dívida, com juros conhecidos, com correção conhecida, um papel competitivo em termos de juros com os papéis que circulam aí no mercado, e o credor concordaria de investir o produto da liquidez desse papel. Você pode vendê-lo no mercado imediatamente com deságio mínimo. Nós temos consultado grandes bancos. Se houver a garantia da União, você vai ter um deságio de 20%, 25% no máximo, certo? O que é errado, o que não poderia acontecer, mas é muito melhor do que se pratica hoje em dia por aí, né? Então, você se comprometeria a investir num projeto de interesse socioeconômico importante para o político da região, o prefeito ou governador. Então, você diz: olha, se você conseguir isso aí, eu pego o dinheiro, eu invisto num aeroporto, num hospital. E mais recentemente nós tivemos reuniões no Ministério da Justiça para construir uma rede de presídios com isso, acredite ou não, certo? Então, quer dizer, você faria toda essa engenharia financeira, você construiria os presídios, depois você os alugaria à União, ao Estado, conforme for o caso. Então, você faria um upgrade, você melhoraria a qualidade do seu crédito, que hoje é nenhuma, certo? Você seria, como credor, certo? Você faria parte de um fundo, você seria proprietário de ações ou cotas de um empreendimento que produziria dinheiro, certo? Via aluguel ou PPP, parcerias público-privadas, certo? Isso tudo significa o quê? Que você estaria melhorando muito a situação dos credores, que poderiam ficar com esse papel
como investimento ou poderiam vendê-los no mercado. Existe muito apetite de investidores estrangeiros por esses projetos no Brasil, principalmente de infraestrutura. Então, pode soar como uma coisa complicada, que nós não temos nada a ver com isso, certo? E efetivamente não temos, mas se ninguém se movimenta para desenvolver soluções, certo? Nós não vamos sair nunca dessa história. E desenvolver soluções é parte do processo de desmistificar essa lenda de que só o calote resolve, só dando 15 anos, 20 anos, e nós temos que acabar com isso tudo, né? Então, eu acho que todos nós temos que estar preparados para isso, ou seja, nós advogados, credores, certo? Todos nós queremos, e se Deus quiser, vamos conseguir a declaração de inconstitucionalidade total ou parcial da emenda constitucional, não apenas dela, porque nós estamos pressionando para que eles praticamente façam um julgamento conjunto de tudo que está disponível lá no Supremo hoje em dia. Existem problemas regimentais, mas na outra emenda o relator é outro ministro, na outra é um terceiro ministro, certo? Mas é uma coisa tão séria, certo, que isso tudo poderia ser debatido ao mesmo tempo, certo? E se chegar a uma conclusão, alguma coisa que pacifique tudo isso aí. E mais uma vez, de uma forma prática, eles têm que dizer, olha, não pode, tem que respeitar a coisa julgada, não pode fazer moratória, tem que ser respeitado os juros e correção da sentença, certo? Tem que existir uma sanção, ok? E tudo mais. E isto tudo acontecendo, e mais uma vez é uma coisa complexa, difícil, nós vamos ter que arrumar uma solução, um marco regulatório, como é a expressão da moda hoje em dia, para as novas dívidas que vão surgir, certo? Só a União Federal, o governo federal, ele admite que tem em discussão nos tribunais hoje em dia algo perto de 390 bilhões de reais em matéria tributária, previdenciária. Isso tudo é escondido, certo? Se o governo federal funcionasse minimamente bem, eles teriam que ir providenciando provisões e reservas para isso tudo, para que quando surgisse efetivamente a ordem de pagamento, o dinheiro estivesse lá reservado. É o que faz qualquer empresa séria. Isso não existe no Brasil, certo? Os tribunais de contas nunca se debruçaram sobre esse assunto e é um segredo cuidadosamente escondido, mas nós temos que liquidar também com isso. Enfim, é uma situação difícil, mas eu converso muito com o pessoal em Brasília do nosso Conselho Federal, converso aqui no nosso Conselho, na nossa diretoria, que a pior solução é não enfrentar esse desafio, certo? Isso não foi enfrentado com decisão, uma coisa para valer em 88, em 2000, nós temos que fazê-lo agora de qualquer jeito. E mais uma vez, voltando ao paralelo com a Líbia, certo? Se lá ninguém sabe exatamente o que fazer, mas pelo menos o povo se revoltou, ele não está organizado, o Gaddafi tem a força dele, tem todo o dinheiro do mundo, mas de alguma forma esse jogo vai mudar. Ele mudou na Tunísia, mudou no Egito, certo? E aqui nós sentimos que coisas estão acontecendo. E tudo isso será uma maneira de nós restabelecermos o prestígio do Poder Judiciário. É uma coisa que nós sentimos muito também lá em Brasília. Ou seja, se o Poder Judiciário não se impuser sobre o Executivo e sobre o Congresso, que produz leis absolutamente imorais, mal redigidas, certo? Não há como resolver qualquer problema. Nós ficaremos permanentemente neste pântano horroroso no qual estamos hoje. O Marco vai poder falar um pouquinho mais aqui da nossa situação em São Paulo, que certamente interessa a todos nós. Ele tem ido muito mais do que eu no DEP, conversar quase que toda semana lá. E talvez adiantando um pouquinho o que ele vai falar, não dá para ser otimista hoje. Com o que consta nos autos, certo? Não dá para ser otimista. Certo? Mas para resolver o problema nós precisamos admitir que ele existe, certo? Nós precisamos conhecer todos os seus detalhes e temos que enfrentá-los de uma vez por todas. Eu não acredito que isso aconteça, mas se der tudo errado, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos para fora do Brasil, certo?
Nós vamos entrar em contato com as ordens do advogado dos Estados Unidos, Europa, Japão, né? Coitado, certo? Lá está difícil hoje. Mas vamos dizer o seguinte, que toda essa história que o Brasil é a destinação preferencial do mundo para investimento, tomem cuidado, porque não é tão simples assim, né? Então, nós temos que falar, além de direito de economia política, nós temos que entender o momento histórico do Brasil. Nós precisamos de lideranças, nós precisamos de gente no Supremo que coloque um basta definitivo nisso aí, certo? Teses que nós defendemos no Congresso sem sucesso, por exemplo, isonomia. Por que os precatórios não são corrigidos pelos mesmos valores, juros e correção da dívida ativa? Por quê? Para pagar é um juro, para receber é outro, certo? Se o poder público para cobrar impostos tem penhora online, multas no um dia de atraso, certo? Agora tem até protesto, né? Eles querem protestar, certo? Não pode fazer compensação tributária, você não pode fazer nada. Isso, você não precisa ser nenhum grande jurista para chegar à conclusão que isso se esgotou. Isso não pode continuar de maneira alguma, né? Então nós temos que continuar batendo. E o grande evento, mais uma vez, e eu vou repetir até a exaustão, é o julgamento dessa emenda constitucional. Eu acredito que ela vai começar rapidamente, eu diria que é uma questão de semanas e não meses, certo? E se tivermos pelo menos um início de julgamento bom, na direção correta, dentro da Constituição, eu acho que os devedores crônicos começarão a se movimentar até pela falta de opções. A gente tem visto aqui no Tribunal de São Paulo, com todos os problemas, os prefeitos estão começando a ficar apavorados, certo? Eles, recentemente, o desembargador Vinícius Salles disse que estaria mandando para o Ministério Público uma relação de mais de 400 prefeituras que simplesmente não apresentam números, nada, certo? Quer dizer, é um desrespeito, é toda uma cultura de calote, certo? Que tem que acabar. Então, falar de detalhes, cômputo de juros, é assim, é assado, até novembro de 2009 é assim, depois correção por caderneta de poupança. Nós temos que conviver com isso, mas mesmo convivendo com isso, nós não estamos conseguindo receber absolutamente nada. Então é um sistema que não está funcionando e que tem que ser substituído. Antes dele ser substituído, ele tem que ser liquidado, certo? Então, com todo o trabalho que a gente tem, eu ando pelo Brasil todo aí, a primeira ansiedade das pessoas é declarar a inconstitucionalidade da emenda, mas hoje em dia, eu me arriscaria a dizer, tão ou mais importante é o que substituirá essa emenda para a solução das pendências passadas e para o estabelecimento de um novo marco regulatório estável para o futuro, certo? Eu acho que nós sairemos bem dessa história, certo? Eu detesto parecer pessimista, não sou pessimista, certo? Eu ouço até da minha família, dos meus amigos, colegas de comissão, o seguinte: Flávio, como é que você pode estar combatendo alguma coisa que foi aprovada por unanimidade no Congresso, você tem ministros de tribunais contra, certo? Quem você pensa que é? Quem vocês pensam que vocês são, né? Eu diria o seguinte: nós somos agentes de mudança, a OAB já conseguiu tanta coisa maravilhosa, direta já, certo? É mais uma direta já, é uma coisa nesse nível, certo? Talvez seja um dos grandes temas que serão abordados pelo Supremo, agora com a nova composição, com o ministro Fux e tudo mais, né? Então, sejamos otimistas. Eu diria que com todo esse cenário difícil, nós temos coisas kafkanianas, quer dizer, essa coisa do Tribunal de São Paulo, antes não havia dinheiro, agora tem dinheiro, mas mesmo com dinheiro você não consegue pagar. Todos os pequenos volumes de depósito feito pelo Estado de São Paulo até hoje, o Estado impugnou todos os levantamentos, 100% dos levantamentos, certo? Dizendo que o cálculo de juros estava errado, certo? Então, evidentemente, é um sistema que foi feito para não funcionar, certo? E se não houver uma postura muito firme do judiciário, não tem solução aqui no Brasil, nós vamos ter que ir para fora do Brasil, certo? Então, esta reunião nossa é muito importante, nós temos que estar juntos permanentemente, até como terapia de grupo, né? Você começa a ficar meio deprimido, conversando só entre você. Quando você descobre que existem mais pessoas que compartilham do seu problema, certo?
que estão lutando junto com você. Primeiro, você tem uma missão, a OAB tem uma missão institucional de transmitir dados, informações para pessoas. Vira e mexe, a gente recebe cartas aqui desaforadas de colegas dizendo que a OAB não faz nada, que é uma vergonha, que a OAB precisa tomar uma postura, etc., precisa fazer alguma coisa, né? Tenho certeza que nós estamos fazendo muito, certo? É fácil? Não é nada fácil, tudo é muito difícil, certo? Mas eu também já usei essa expressão muitas vezes aqui. Além do Gaddafi, eu lembro do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim era uma instituição econômica, histórica, militar, tudo, né? Foi ficando tão podre que um dia alguém empurrou com o dedo aquela porcaria, o muro caiu e o mundo mudou, certo? Nós precisamos, todo mundo empurrar esse muro, vai cair, certamente vai cair. Passaremos por um estresse? Sim, passaremos por um estresse. Hoje em dia, eu tenho conversado com colegas lá em Brasília, até talvez em já minutar soluções via medida provisória, o que for. Porque todo mundo fala, não, medida provisória não pode fazer isso. Eu falei, não, para o mal pode, né? Para o bem não pode, certo? Então nós somos aqui, com o perdão da exposição, as virgens no bordel, né? Quer dizer, todo mundo faz o que quer e nós estamos aqui pelo livro, pela Constituição, tudo lindo, maravilhoso, né? É enfrentar, fazer a coisa, certo? Essas soluções práticas que nós temos visto, a compensação tributária é muito boa. Houve uma janela no Rio de Janeiro, eles conseguiram liquidar quase metade, um pouquinho mais até, dos precatórios pendentes no estado do Rio de Janeiro, funcionou. Tem que ser uma coisa voluntária, ninguém pode ser compungido a fazer absolutamente nada, e principalmente, me corrijam depois, por favor, Carlos, os alimentares, que são pessoas que têm mais dificuldades, têm valores menores, certo? É importante para elas que surjam esse mecanismo, porque você vai diminuindo a fila, certo? Então, se o grande credor, ele pode esperar 10 anos, ele tem conhecimento, ele pode entrar no fundo de infraestrutura, deixa ele entrar, certo? Porque vai sobrar dinheiro para quem não pode esperar, para quem não pode dar desconto, certo? Então, é fazer um menu de opções, certo? Porque senão nós não vamos progredir, tá certo? Então, desculpem até se eu me torno repetitivo, né? Eu começo a me empolgar e a gente fala muito com a mídia, e tem uma maior admiração para a mídia, e a gente precisa muito da mídia, né? Então, às vezes você começa muito com ABC, né? Me dá um sono, às vezes me ligam as pessoas da mídia, eu estou falando, você podia me explicar o que é precatório? Eu falei, não, ninguém merece isso aqui, pelo amor de Deus, né? Mas tem que fazer, nós temos que ser didáticos, temos que compreender isso tudo, e também que o precatório não é a única chaga do mundo, né? Certo? Um governante, um prefeito, um governador, ele tem problemas de todo tipo, como o nosso presidente Ofir, nosso presidente Durso tem, certo? Às vezes nós queremos rebelião, né? A comissão vai falar com o presidente Durso, nós temos que mandar o presidente do tribunal para a cadeia, porque ele não cumpriu a obrigação dele de fazer isso, fazer aquilo, né? Nós precisamos lembrar que o mundo é muito mais complexo e nós temos que cumprir o nosso papel. E acho que estamos cumprindo muito bem. Muito obrigado.